Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos dar sequência aí à nossa apostila 3, hoje com a aula 22. Continuaremos aí com a temática da questão ambiental mundial, mas desta vez com um foco específico, trataremos aí um pouquinho a respeito da questão da água. Eu sei que vocês estão acostumados aí, pessoal, a discutir sobre esse tema, a observar algumas discussões em meios de comunicação, em reportagens, documentários. Por quê? Porque é muito pertinente. Quando nós falamos de água, pessoal, nós estamos falando de um recurso que tem uma distribuição, desculpa, desigual. Então, ela não está distribuída igualmente entre os continentes, depende de fatores climáticos diversos, é uma questão geopolítica e o principal, pessoal, é um recurso que todos nós precisamos, sem exceção e para muitas finalidades. Logo, nós dizemos aí que a água é um recurso estratégico, certo? Estratégico? Sim. Por isso que nós temos que tratar aí, pessoal, do panorama atual e pensar um pouquinho juntos aí, ó. Primeiro, o que nós estamos vendo? Uma degradação muito grande dos recursos, poluição diversas aí, formas diferentes de poluição. Consequente escassez, nós vamos ver que a escassez, pessoal, ou ausência, ou falta, ela se deve aí a dois grupos de fatores que nós já vamos discutir, tá? E outra coisa, questão do conflito, ou melhor dizendo, no plural, conflitos a respeito da gestão do uso, né? Da posse de determinados mananciais, certo? Por essas e outras, pessoal, que nós temos hoje uma necessidade muito grande da questão do gerenciamento desses recursos. Mais do que isso, ó, se nós pensarmos um pouquinho naquele conceito totalmente geográfico que nós já aprendemos em outros anos, de bacia hidrográfica, nós vimos que bacia hidrográfica, pessoal, é um conceito que extrapola limites humanos. Você pode ter, por exemplo, cidades separadas, às vezes, dentro de uma bacia, em duas bacias diferentes. Você pode ter várias cidades dentro de uma mesma bacia. Você pode ter uma grande bacia hidrográfica espalhada por países diferentes, como é o caso da bacia amazônica. A bacia amazônica não fica apenas no Brasil. A maior parte aí da calha sul dela fica no Brasil. Mas tem muitos afluentes também que vêm do norte, que vêm dos nossos países vizinhos, como a Venezuela, por exemplo, certo? Ou ainda a Colômbia. Então, por essas e outras aí, pessoal, que a questão da água, ela é muito delicada. Não é à toa que muitos autores aí citam que a água já é o recurso mais estratégico do mundo todo atual, certo? Ok? Qual é a importância de tudo isso, pessoal? Pensarmos aí na promoção de práticas que estimulem esse pensamento coletivo quanto à gestão dela. Não dá para pensar de maneira individual. Tipo, ó, vou cuidar do rio aqui na minha posse, aqui no meu terreno. Você cuida do seu. Não. Tem que pensar de maneira integrada, tá? Tem que pensar a respeito da posse, do uso, da questão do desperdício, que infelizmente é muito real no mundo atual, tá? Para quê? Para que possamos aí atingir um acesso um pouco mais universal, um pouco mais equitativo. Ok? Dá uma olhadinha nesse gráfico aqui embaixo, pessoal. Temos o que aí, ó? Menos de 3% da água do nosso planeta é água doce. Menos de 3%. E dentro desses 3%, desses míseros 3%, 0,3 estão em lagos e rios, ou seja, fácil acesso. O restante ou está aí compondo geleiras ou estão em subsolo. Você tem aí para captação um custo um pouco mais oneroso, né? Então, de maneira fácil, pessoal, de captação fácil, nós temos 0,3% de 2,5%. Ou seja, um tantinho assim da água mundial realmente é que está disponível de fácil acesso, certo? Agora vejam por curiosidade, pessoal, aqui, ó. 5 países possuem quase metade da água doce do planeta. E o Brasil, nesse panorama, ele é estratégico ao extremo, pessoal. Por quê? Porque nós temos aí aproximadamente 13% de toda a água doce do mundo. Fica aí para vocês pensarem, certo? Pois bem, pessoal, quanto à utilização da água, aqui tem um gráfico interessante, ó. Basicamente, pessoal, 69% uso agropecuário, 21% uso industrial e 10% chamado uso doméstico. Vamos falar um pouquinho sobre esses diferentes tipos de uso, tá? Primeiro, o agrícola, o agropecuário, utilizado basicamente para agricultura e pecuária, né, galera?
irrigação das colheitas aí, né? Irrigação das culturas e dessedentação animal, ou seja, matar a sede dos animais. O que nós vemos hoje? Muita contaminação do lençol freático, seja ali por fertilizantes químicos, seja pelos chamados agrotóxicos, tá? E uma tendência, pessoal, do aumento do uso da água nas plantações, mas não para a produção de alimentos, mas principalmente nas fronteiras agrícolas e para a produção de biocombustíveis. Quando nós falamos de agricultura para produzir biocombustível, nós já entra um assunto importante aí chamado segurança alimentar, certo? Mais uma forma de uso, pessoal, uso industrial. A água pode ser utilizada de várias maneiras na indústria, como matéria-prima, exemplo aí, indústrias de refrigerantes, suco, cerveja, tá? Limpeza, resfriamento de máquinas. Você tem aí setores como o alimentício, o têxtil, o de papel, metalurgia, petroquímica, que utiliza muita água no seu processo produtivo, galera. É daí que vem a importância de nós termos uma legislação muito fechada nesse sentido para fazer um tratamento dessa água. Ou seja, você tem que devolver ao ambiente uma água tratada e com qualidade. Por isso que alguns países obrigam as suas empresas a captar água que ela mesma tenha jogado no recurso, tá? Ou seja, ela usa a água e tem que voltar a água depois um ponto acima do rio para pegar a mesma água que ela limpou. Se ela limpou, ela vai ter uma água limpa. Se ela não limpou, se ela não tratou, né? Mais um uso aí, pessoal, uso doméstico. O uso doméstico varia muito de acordo com o nível socioeconômico do país, pessoal. Só para vocês terem uma ideia, uma criança, um adolescente no Canadá pode vir a utilizar aí 800 vezes mais água no ano do que uma criança na Etiópia, na África, tá? Vai depender muito aí dos fatores climáticos também, certo? E só um detalhe para vocês, galera. 65% das águas que nós utilizamos em casa se vão aí entre as descargas do vaso sanitário e a questão da higiene pessoal, banho. Por favor, pessoal, não estou fazendo apologia ao chiqueiro, tá? Por favor, mantenham os banhos diários, mantenham-se asseados, bem limpinhos, tá? Utilizem os banheiros assim que necessitar, mas vamos pensar também na questão da água aí, em como conter um pouquinho algumas questões, alguns momentos aí de desperdício, ok? Outros usos, pessoal, da água. Piscicultura, né? Você criar peixes, questão dos transportes, né, para poder aí ter o transporte hidroviário, produção de energia, vamos lembrar das usinas hidrelétricas, né, cujas construções aí trazem um impacto ambiental muito grande. E não podia deixar de falar, e coloquei em caixa alta, né, pessoal, a questão do desperdício. Cidades aí como São Paulo, pessoal, costumam ter encanamentos aí tão antigos que 40%, ó, 40% da água tratada não chega até as torneiras, se perde antes em vazamentos, em encanamentos ali já rachados e por aí vai, tá? Temos que pensar. Quanto à questão do desperdício, pessoal, todos temos responsabilidades, não são aí só os poderes municipais, estaduais ou federais, não. Nós também, pessoal. Sabe aquela coisinha manjada já de você escovar o dente com a torneira aberta, deixar lá o chuveiro ligado enquanto manda um recado no WhatsApp, né? Pois bem, pessoal, tenta imaginar quantos e quantos litros de água vocês podem vir a desperdiçar. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, uma torneira intermitente, ou seja, que fique pingando constantemente por pelo menos 30 dias, pode multiplicar a sua conta de água por 4 vezes. Uma torneira que pingue insistentemente. Em um mês ela pode quadruplicar a sua conta, tá? Então, se não for para doer na natureza, que doa pelo menos o seu bolso para adquirir essa consciência. Ok? Tranquilos? Vamos trabalhar alguns conceitos atuais no que se refere aí à utilização da água, pessoal. Acredito que alguns já tenham ouvido falar desses conceitos, mas nós temos que relembrar. Primeiro, o conceito de água virtual. Cara, fala água virtual, eu tenho certeza que vai ter aluno que vai ficar assim, ó. Água da internet, professor. Não, galera. Quando nós falamos em água virtual, pessoal, nós estamos falando de um total de água necessário para a produção de uma determinada mercadoria. Vamos supor ali, quando você pega uma latinha de Coca-Cola, cara, você tem que imaginar que não foi utilizada só aquela água que está ali compondo o refrigerante, mas também aquela água que foi utilizada para resfriar a máquina, entre outras utilizações aí do processo produtivo, tá, pessoal? Das várias fases da produção dessa latinha de refrigerante, certo? Detalhe, pessoal, esse conceito de água virtual, ó,
já caiu no Enem aí, pessoal, dos últimos anos, então se atentem quanto a isso, tá? Aqui, ó, para curiosidade de vocês, ó, para se produzir 1 litro de cerveja, nós precisamos de pelo menos 5,5 litros de água. Caramba, pessoal, para se produzir 1 quilo de manteiga, 18 mil litros de água. 18 mil. Então se atentem aí para esse critério aí, pessoal, para esse conceito da água virtual, ou seja, o total necessário para se produzir uma dada mercadoria, ok? Já foi tema do Enem, hein? Outro conceito, a pegada hídrica. Lembra que eu comentei com vocês em outras aulas que nós íamos falar, pessoal? É uma medida da quantidade de água consumida por uma dada população de maneira direta ou indireta. Ou seja, você faz um cálculo ali médio, pessoal, de quanto que cada cidadão consome de água, pode ser por mês, por ano, mais comum que seja por ano, tá? Aí você tem uma ideia do quanto que essa sociedade ela está impactando no uso da água do mundo todo. É daí que vem o conceito de pegada hídrica, né? O quanto que essa sociedade está tendo que utilizar a água do mundo, certo? Só para vocês terem uma ideia, pessoal, olha aí, ó. Pegada hídrica per capita, ou seja, per capita, por cabeça, ao ano. Dá uma olhadinha aí, pessoal. Por cabeça, galera, aqui no Brasil, ó, quase 2 milhões de litros de água por ano, por cabeça. É grande, pessoal, é uma utilização considerável, certo? Outros conceitos importantes, pessoal, conceito de escassez. Escassez é um conceito da economia, pessoal. Significa ausência ou falta de, tá? Quando nós falamos de escassez de água ou falta de água, ela pode ser basicamente atribuída a 2 grupos de fatores. A questão do meio físico. Região desértica, semidesértica. Locais onde você tem pouca chuva. Só para lembrar vocês, hein, pessoal, principalmente naquelas regiões próximas aí do Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio, onde o ar descende na alta pressão, lembram disso? O ar sobe na região equatorial, aí depois ele faz aquele retorno próximo a 30 graus de latitude norte e latitude sul. São as áreas das altas pressões, lembram disso? Cria ali uma área de escassez de água, isso é fato, ok? Só que o problema, pessoal, é quando vem do segundo grupo, falta de políticas de abastecimento, como aconteceu aqui no estado de São Paulo aí, em meados dessa década, né? 2014, 2015, nós passamos aí por uma falta d'água muito séria, certo? Piracicaba foi uma das poucas cidades do estado de São Paulo que não passaram por racionamento graças aí a obras anteriores para poder aí ter um abastecimento um pouco mais efetivo, certo? Outro conceito importante, pessoal, que nós temos que lembrar é o conceito de estresse. Vem de estresse mesmo, estresse hídrico. O que seria isso, pessoal? Seria uma relação entre a quantidade de água utilizada numa bacia, por exemplo, bacia hidrográfica, hein, pessoal, e o total disponível de água dessa bacia. E só para vocês terem uma ideia, pessoal, eu fiz uma anotação para vocês, ó. Se uma determinada bacia ela tem pelo menos 40% das águas utilizadas, ou daí para cima, nós dizemos que o estresse hídrico é muito elevado. Por quê? Porque qualquer probleminha, um ano ou outro que resolva chover errado aí, que não tenha quase chuva, vai ter uma ausência de água, vai ter uma escassez, certo? De 20% a 40%, um estresse médio. De 10% a 20%, um estresse moderado. Agora, se for menos de 10% a utilização da água numa bacia, nós dizemos que o estresse ele é baixo, ou seja, está tranquila a questão da utilização. Pois bem, pessoal, alguns organismos internacionais já vieram até a medir um pouquinho para ter uma ideia do que seria quantitativamente falando, ou seja, em quantidade, o estresse hídrico individual. Pelo menos 1.700 milímetros cúbicos por ano por pessoa. Abaixo disso, pessoal, já é estresse hídrico. Só uma dica para vocês, ó. A nossa bacia do Piracicaba, do Capivari, do Jundiaí, aqui na nossa região, nós temos aí uma disponibilidade muito maior do que essa ao longo de metade do ano. Só que justamente no inverno, quando chove pouco, nessa região do estado de São Paulo, nós temos uma disponibilidade, pessoal, de 400 milímetros cúbicos por pessoa. Isso nos meses de inverno. Isso significa um estresse hídrico altíssimo. Praticamente uma situação de saturação. O que nos salva é que nós temos 5, 6 meses de chuva, mas depois, durante o período de estiagem, o nosso estresse hídrico da nossa bacia aqui, da nossa região, é muito elevado. Dá uma olhada, pessoal, abaixo de 1.700 já é uma situação de estresse. Imagine 400 milímetros cúbicos durante 3, 4, 5, 6 meses por ano.
temos que ficar muito atentos aí à questão da água na nossa região, galera. Ok? E as medidas, professor, o que a gente pode fazer para mudar isso? Ah, galera, primeiro, conscientização, cara, educação ambiental, tá? Parece uma coisa batidinha, parece que é uma coisa chata, mas é necessária, pessoal. Nós temos que ter uma mudança de postura, galera. Isso só vem mediante a educação. Eu, enquanto professor, pessoal, não posso nunca deixar de acreditar no poder da educação, tá? Então, para mim, a educação ambiental nesse sentido é tudo. Melhorar formas de captação, pessoal, menos desperdício, gastar menos. Ou seja, utilizar a água com mais eficiência. Quem aqui nunca pegou aquela água da máquina de lavar, pessoal? Coloca a mangueirinha no chão ali, aproveita e cai aquela água com sabão ali para dar uma esfregada no quintal. Ah, você nunca fez isso? Vai ajudar sua mãe então, meu, porque ela tá precisando. Vai lá, cara. Quebra um galho lá, não mata ninguém não, tá? Vai lá, pessoal. Pois bem, pessoal, só que politicamente, geopoliticamente, nós temos que pensar primeiro numa administração de forma integrada para que nós tenhamos ações políticas de caráter local, caráter nacional e também caráter internacional. Ô, louco, professor, caráter internacional? É, pessoal, lembra que eu acabei de falar para vocês agora, tem bacias que ocupam áreas em países diferentes e necessitam o quê? De ações de todos esses países para que se possa aí ter uma gestão correta desse recurso. Melhor exemplo? Impossível. Dá uma olhadinha aí embaixo aí, ó. As bacias, ou a grande bacia do Rio Tigre e Eufrates, pessoal. Por que gera um problema? Vocês vão perceber que essa bacia, pessoal, ela ocupa basicamente aí 3 países, né? Turquia, Síria e o Iraque. As nascentes estão na Turquia, perfeito? O médio curso ali na Síria e boa parte do médio curso e do baixo curso, onde nós temos a Foz, estão no Iraque. O que a Turquia está fazendo? Está desviando, pessoal, uma parte dessas águas lá no alto curso para a sua agricultura. Consequentemente, chega menos água na Síria e chega menos água no Iraque, que são locais bem mais secos do que a Turquia. Então, por aí vocês já imaginam o conflito geopolítico que isso vem causando nos últimos anos, tá? É um exemplo de como uma administração de forma integrada poderia melhorar muito isso daí, ok? E ação local? Galera, nós temos uma ação local interessante aqui no estado de São Paulo. Dá uma olhadinha nesse mapa aí, ó. Esse mapa é a área de atuação do que nós chamamos aí de consórcio PCJ. Piracicaba, Capivari, Jundiaí. Cara, não adianta nada eu ficar falando disso, porque eu tenho certeza que tem um monte de bobão agora olhando aí para ver onde que tá Piracicaba. Então, Piracicaba tá aí, ó. Dá uma olhada aí, tá? Piracicaba, só para lembrar vocês, pessoal, ela tá bem na confluência do rio Piracicaba com o rio Corumbataí. Para quem conhece um pouquinho Piracicaba, pessoal, essa confluência se dá perto da fábrica da Klabin, lá perto do bairro Algodoal, lá do outro lado da cidade, certo? Bem ali que o rio Corumbataí deságua no rio Piracicaba, certo? Mas por que eu estou colocando, pessoal, essa questão do consórcio PCJ? Cara, uma manifestação, pessoal, fantástica, tá? É uma entidade de direito privado, ou seja, não é instituição pública, não tem finalidade lucrativa, composta tanto pelos municípios que vocês estão vendo aí, como também por empresas desses municípios, tá? Formar esse consórcio com um único objetivo: recuperar os mananciais, ou seja, os recursos dessa área de abrangência gigante que vocês estão vendo aí no mapa, tá? Então, esse consórcio, ele oferece cursos de capacitação para professores, cursos de educação ambiental para alunos, curso para empresários, questão ali, por exemplo, de utilização da água. Galera, uma iniciativa show de bola e não deixa de ser aí uma ação local que nós podemos destacar aí para tentar gerenciar melhor aí os nossos recursos em caráter local, regional, certo? Ok? Galera, espero que a gente tenha podido, né, tirar algumas dúvidas de vocês aí quanto à questão da água no mundo todo aí, falar um pouquinho aí, discutir um pouquinho a respeito da sua importância, gestão, conceitos atuais. Estou à disposição de vocês pelo chat, estou à disposição em rede social. Por favor, me procurem, vamos tirando essas dúvidas aí, ok? Abração para vocês aí, tudo de bom, hein?